Fala pessoal, como é que vocês estão? Um vídeo um pouco diferente aqui no meu canal @giovannicanuto. Quero testar esse formato de vídeo. Eu não uso teleprompter, mas eu geralmente coloco tópicos para ir me lembrando durante o tema que eu vou comentando aqui com vocês em vídeo. Dessa vez não, dessa vez é um bate-papo mesmo. E o tema é procrastinação financeira. Não decidir já é uma má decisão. Eu quero explicar para vocês por que procrastinar vai te deixando cada vez mais pobre, né? E eu não vou fazer cortes, como eu já expliquei, mas quero pelo menos mostrar um pouquinho da imagem aqui, que é que eu fico olhando na minha frente. Estou morando em uma casa, como eu expliquei no meu último vídeo aqui do canal, e hoje em dia consigo gravar conteúdos, né, nesses ambientes um pouco mais diferentes. E tenho mais tranquilidade, inclusive, para gravar também, já que aqui tem muito menos zoada e menos ruído. Mas enfim, voltando para o nosso tema do vídeo. Eu estava gravando alguns criativos, de ontem para hoje, gravei 15 criativos, né? Estou com um produto que eu estou ofertando para quem tem interesse, Apóstolo Criativos 360, e aí eu precisei gravar 15 criativos de ontem para hoje. Então foi daí que surgiu, poxa, deixa eu gravar sobre esse tema para as pessoas, só que levando para o meio financeiro. Afinal, meu canal aqui é sobre investimentos e finanças, né? Como investir melhor o seu dinheiro. E cara, gravar criativos é uma das tarefas mais procrastinadoras que existe para mim, no meu caso. Tá? Eu tenho muita preguiça, muita dificuldade de parar, começar a pensar nos criativos para mandar para o meu gestor de tráfego, para ele poder rodar os anúncios. Só que tem tudo a ver com os investimentos e eu vejo que isso acaba travando muita gente quando pensa em investir o seu dinheiro, principalmente aquelas pessoas que ainda estão começando e consomem muito conteúdo de diversos influenciadores, seja no Instagram, seja aqui também no YouTube, e não tem ideia nem do que fazer com o seu dinheiro, né? Poderia muito bem no início colocar em algum produto de renda fixa, mas o influenciador A fala que você precisa investir tudo em ações brasileiras, o outro diz que você tem que construir renda passiva com fundos imobiliários, daqui a pouco você está consumindo um conteúdo de alguém que só fala sobre investimentos no exterior, dolarizar, outro que é maximalista no Bitcoin, enfim, você vai criando uma espécie de uma nuvem cabulosa na sua cabeça ali, vai sendo construída e você não toma decisões, você só vai procrastinando a sua tomada de decisão de iniciar nos investimentos. A gente sabe que tempo é dinheiro, um dos piores, maiores arrependimentos, na verdade, das pessoas que investem, elas sempre falam isso, é não ter começado antes. E assim, aí eu quero entrar em outro ponto agora, né? A pessoa, quando já está investindo, por exemplo, se você já investe nesse caso, vai lá e começa a perceber que o mercado está em extremo medo. Como aconteceu recentemente por causa das políticas tarifárias do presidente americano, a gente viu que o dólar tá enfraquecendo no mundo e vimos lá as bolsas americanas, o Bitcoin, ativos globais diversos. A bolsa brasileira também sofreu bastante nesse período e fizeram aí meio que fundos do mercado no curto prazo, corrigindo aí as bolsas americanas 20%, 22%, algo muito raro de se ver. Bitcoin corrigiu seus 30%, que é normal durante um ciclo de alta, como vem acontecendo já desde 2022. E as pessoas, nesses momentos, elas também acabam travando. Elas procrastinam a sua tomada de decisão, em vez de realizar os maiores aportes ali na carteira dela e naquele momento que ela poderia obter um excelente retorno ajustado ao risco. Foi isso que eu fiz, inclusive, eu comprei muito Bitcoin lá entre 74 mil e 78 mil dólares, comprei muito bolsa americana através do ETF VTI, comprei muito Nvidia, Apple, Amazon, compartilhei com as pessoas no WhatsApp, no Instagram, mas eu percebi depois que aconteceu tudo isso, que as pessoas não tinham comprado naquele momento, tinham procrastinado aquela tomada de decisão. E muito porque tinha bastante ruído de mercado, como sempre, notícias bem negativas, dizendo que os Estados Unidos estavam entrando em recessão, que a bolsa ia derreter ainda mais, que a gente ia ver SP500, a Nasdaq corrigir seus 40%, 50%, algo que é extremamente raro de acontecer, que eu nem lembro quando foi que aconteceu, que o Bitcoin tinha acabado seu ciclo de alta. E sobre dólar agora, né, já saindo um pouco do tema das bolsas americanas e Bitcoin. Aí agora sobre o dólar, a procrastinação em relação a você internacionalizar ou dolarizar parte do seu patrimônio. Muita gente viu o dólar chegando lá no 6,20, 6,30, foi quando bateu o desespero na galera. Eu criei conteúdo, inclusive, várias vezes sobre dólar aqui no meu canal. Tá lá no final de dezembro, início de janeiro, você pode assistir esses vídeos. E as pessoas, naquele momento, estavam doidas para poder comprar dólar. Caramba, preciso comprar, o dólar vai a 7, o dólar vai a, sei lá, 6,50, 7, 8, enfim. Eu sempre digo para todo mundo, não tem como a gente prever movimento do dólar no curto prazo, nem curto nem médio prazo. No longo prazo, a gente sabe que a tendência do dólar é de subir em relação ao real, porque é uma moeda muito mais forte em relação ao real. E quando você quiser saber qual é
a moeda que tem maior tendência de ou se valorizar ou se desvalorizar em relação a outra moeda, basta você olhar em tempos de crise, por exemplo, 2020, a crise mais recente todos sabem, né, a crise sanitária, 2000, crise das .com, as empresas, 2008, a crise do subprime, uma crise imobiliária. Basta você voltar no tempo, olhar os gráficos das moedas. Então olha lá o dólar em relação ao real. O que foi que aconteceu? O dólar em relação à coroa sueca, em relação à libra esterlina, em relação ao euro. Você vai ver que essas moedas mais emergentes, como o nosso real brasileiro e outras moedas de países emergentes, e também moedas de países desenvolvidos, como o euro, libra esterlina, elas se desvalorizaram em relação ao dólar nesses períodos de maior estresse. Ou seja, o dólar ainda é a moeda de reserva global. Pode ser que a gente esteja mudando nesse momento atual, pode, até porque o índice DXY, que é o índice que mede a performance do dólar em relação a uma cesta de moedas, essas moedas, né, serão as moedas mais fortes do globo, além do dólar, lógico. Então está lá no fundo de um canal de alta que vem desde 2010, se eu não me engano, são 14, 15 anos, né, de performance positiva do dólar. E a Bolsa Americana também vem nessa performance, desde a crise subprime, basicamente, né, as bolsas americanas, por causa da performance das Big Techs, as 7 magníficas principalmente, vem oferecendo uma performance muito positiva para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo ainda. Então você tende a seguir pelo menos a performance. Se você quer ter um bom retorno, você precisa estar exposto majoritariamente a sua carteira de investimentos, sua alocação de ativos, nesses países que entregam um maior retorno, que tem uma economia mais estável. Então você precisa ir realmente dolarizando parte do seu patrimônio. Então quando o dólar estava lá em 4,66, 4,80, 5, muita gente não estava nem aí, achava que o dólar poderia cair para baixo de 4, né? E aí não comprava, aí procrastinava essa tomada de decisão de colocar um pezinho ali no exterior, de se expor de forma global. Muita gente que ainda tem aquele viés do país de origem, mantém a maior parte dos seus recursos aqui no Brasil. Só que aí vai chegando lá, acima de 6, 6,10, 6,20, todo mundo quer comprar dólar. Aí agora, voltando aqui, né, no tempo, está em 5,29, a mínima dos últimos 15 meses. Eu não vejo ninguém falar sobre dólar. Eu até postei ontem no meu Instagram, no meu story, @GiovanniCanuto, se você quiser me acompanhar lá. Falei, inclusive postei a foto do meu gatinho, meu Hashi, né, olhando para a câmera, e ele julgando as pessoas que me acompanham e não estava aproveitando essa oportunidade de dólar 5,29. Na minha visão, você tem que internacionalizar pelo menos uma parte do seu patrimônio com o dólar 5,29. Por quê? No longo prazo, o nosso país é um país que tem como meta de inflação 3% ao ano. Se eu não me engano, tem 3% ao ano. Estados Unidos, 2% ao ano. Só aí, o nosso real brasileiro tem uma perda do poder de compra maior do que o dólar, a moeda americana, por causa da política de inflação. Então, são fatos, são dados, não é achismo meu. Então, o dólar realmente tende a se valorizar frente ao real, ou, uma definição melhor ainda, o real tende a se desvalorizar frente ao dólar no longo prazo. Isso aí você tem que saber. Então, em momentos de baixa do dólar, você compra. E por que o dólar está enfraquecendo tanto nesse momento? Não é porque as condições aqui domésticas do nosso país vêm melhorando. Nossa situação fiscal ainda está muito ruim. Teve um arrefecimento na inflação? Teve. Mas a nossa situação aqui do país, política fiscal principalmente, está complicada ainda. Então eu levo o cenário macro em conta. E eu estou vendo que, na verdade, é o exterior, ou as políticas tarifárias aplicadas pelo Trump, e todo esse alvoroço que foi criado no mercado, que gerou esse enfraquecimento da moeda americana, né? Só que aí você vai tender a criar o que vai acontecer o que agora? Que o dólar vai perder força no mundo, vai continuar perdendo força no mundo, que a economia vai mudar, o sistema financeiro mundial vai mudar, que os Estados Unidos deixou de ser quem era, né, nesses últimos anos, e agora vai ser o ciclo, quem sabe, das commodities, que vai trazer bons retornos para os países emergentes ou países desenvolvidos. Então você tem que ir considerando esses pontos, esses tópicos, para saber qual tomada de decisão você vai tomar, né? Vamos dizer assim. Então a pessoa acaba procrastinando quando era para comprar dólar. Agora você tem mais uma chance de comprar dólar barato. Na minha visão está muito barato. Pode ficar mais barato ainda? Pode ir lá no seu 5,20, 5,10, 5,15. Por que eu digo isso? Porque hoje, inclusive, né, está acontecendo a decisão do Fed para cortar a taxa de juros. Já cortou, eu acho que eu comecei a gravar esse vídeo, foi 3h10 da tarde, então caiu 0,25%, né, a taxa de juros americana. E com isso, agora está tendo o discurso do Jeremy Powell, que é o que normalmente, né, traz muita volatilidade. Não é nem a decisão dos juros, já estava meio que precificado, porque desde uma semana, 2 semanas atrás, que a tendência era realmente ter esse corte. Pelo que eu vi na ferramenta do CME FedWatch,
vai ter mais 2 cortes ainda esse ano, ou seja, caindo mais 0,5% ao ano. Isso é muito positivo para os ativos de risco. Mas é aquela coisa, o mercado sempre se antecipa. Então agora as bolsas estão nas máximas, SP500, Nasdaq, Bitcoin quase chegando novamente na sua máxima histórica, nos 124 mil dólares. A Bolsa Brasileira aqui também está superando bem em real brasileiro, o IBOV, não estou falando do EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar. Mas bolsa de países desenvolvidos também rompendo máximas, países emergentes quase rompendo máximas, então está tudo nas máximas. É nesse momento que você vai realmente ir lá, encher a mão nos seus aportes, por exemplo, para poder surfar uma grande tendência de alta. Não é agora. Até porque agora pode vir uma grande armadilha, os institucionais buscar muita liquidez, muita gente está se alavancando, posições long que chama, muito otimista com essa decisão do Fed, e o mercado vir e pegar o stop dessa galera, começar a derrubar e começar a ter correções bem significativas. E normalmente setembro é um mês ruim para os mercados. Setembro, outubro também, lá para meados de outubro, já início de novembro, começa a ter aí uma alta explosiva durante esse último ano do ciclo de alta, pegando como referência principalmente o ciclo de liquidez global. Então a gente está vendo a liquidez global rompendo máximas, o Bitcoin não parou de ter um pouco da sua correlação com a liquidez, que vinha acompanhando certinho, a Bolsa Americana está acompanhando melhor o ciclo de liquidez. Então, por mais que o Fed agora esteja diminuindo a taxa de juros, mas essa liquidez, essa alta da liquidez é o que vinha puxando os ativos de risco. Então, muito do que se imaginava que ia acontecer agora com a redução do corte de juros, todo mundo achando, agora o mercado vai explodir. Não, ele já vem explodindo desde abril. Era lá que a gente tinha que ter tomado as melhores decisões de aportes, realizar nossas compras pesadas, além do DCA que você já deve fazer com base na sua alocação de ativos. E é isso que eu venho ensinando para o pessoal no meu método, Aportes Lucrativos 360. Se você quiser, inclusive, tiver interesse em conhecer, eu vou deixar um link aqui abaixo para você poder entrar lá no nosso site, dar uma lida rápida. Se fizer sentido para você, assiste. Tem um outro link que eu disponibilizo 5 aulas, gratuitas dentro do nosso treinamento para você testar, ver minha didática, se você gosta da minha forma de ensinar. Eu sei que está ficando muito completo. É um treinamento que vai te ensinar a construir uma carteira do zero, inclusive, como montar uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil, objetivos de risco, como você pode fazer para analisar os ativos, tanto de forma fundamentalista, nesse caso eu coloco mais como ênfase os fundos imobiliários, já que eu não faço stock picking mais. E você também pode fazer análise de ETFs globais para incluir na sua carteira de investimentos e se tornar um investidor, uma investidora global, que é como eu aconselho que você atue frente aí os seus investimentos. E tem também módulo de lucrando com os ciclos do mercado, ciclo do Bitcoin, ciclo de liquidez. Eu falo também do ciclo do mercado cripto e a gente tem como se antecipar aos movimentos e aportar justamente nos melhores momentos, quando todo mundo está com medo, aproveitando aí o ciclo do sentimento pessimista do mercado. Além disso, tem os módulos de aportes lucrativos no Bitcoin, inclusive como comprar dólar no melhor momento. Eu, inclusive, hoje estava gravando aula sobre isso, eu vou retomar minhas aulas aqui sobre dólar. Ouro, prata, metais preciosos, no Brasil, no exterior, bolsas globais. E tem um framework de implementação para você executar tudo muito rápido, não é mais um curso tradicional de investimentos, É realmente um programa prático para você executar em menos de 30 dias e acelerar aí o crescimento do seu patrimônio. Por fim, tem um bônus de hedge no Bitcoin, que é o que eu faço hoje em dia para proteger o meu percentual do patrimônio que está em Bitcoin, já que a minha maior parte está em Bitcoin no meu patrimônio de longo prazo. Eu vou e faço um hedge nesses movimentos quando eu percebo que o Bitcoin está em um cenário de topo, que é como está agora. Então eu tenho hoje 48%, 49% protegido da minha posição, 51% comprada. Se subir, eu vou surfar essa alta com 51% da minha posição. Se vier a corrigir, como eu imagino que venha a corrigir antes de retomar sua alta explosiva ainda nesse último trimestre de 2025, então eu vou acumular mais Bitcoin na queda, recomprando lá em regiões de suporte, que é nas regiões que eu chamo de aportes lucrativos. E também você pode adquirir ainda outro bônus, que é o bônus de PEC de Planilhas Financeiras Plus, mais 10 planilhas, inclusive a nossa de rebalanceamento de carteira para te ajudar nos investimentos. E também você pode adquirir o meu agente AL360, o radar de aportes, que vai te ajudar 24/7, não para, domingo a domingo, você faz uma pergunta, ele vai te direcionar em relação aos seus aportes, Então, nesse vídeo eu queria passar um pouco dessa visão que eu tenho aqui para te ajudar a não procrastinar mais em relação às suas tomadas de decisões financeiras, que eu estou falando nesse caso. Peguei o meu caso aqui, que era de gravar criativos, e olha só, um vídeo para o YouTube. Outra coisa que eu acabo procrastinando demais,
que é gravar vídeo para o YouTube, porque normalmente eu sei que vai dar mais trabalho, eu penso muito mais o que é que eu vou falar, né, já que eu quero que engaje muito o vídeo, que entregue, a rede social que entregue para as pessoas, então eu penso um monte de coisa, apesar de não usar teleprompter, mas eu uso tópicos, então qualquer erro que eu tenho, às vezes, eu acabo parando e regravando, e vou lá para o CapCut, já que sou eu que edito ainda meus vídeos, vou lá e edito, perco muito tempo fazendo isso. E lá não, lá na minha plataforma de aulas, eu já estou concluindo, inclusive está em pré-venda, tá em R$ 197 ainda o treinamento, porque está em pré-venda, vai subir para 397 na segunda-feira, dia 22/9, se não me engano. E ali, como eu sei que é um ambiente mais interno, são pessoas que querem aprender de fato ali dentro, que compraram meu treinamento, confiaram em mim, poxa, eu já sei o que é que eu quero passar de conteúdo aqui nesses módulos. Então eu vou lá, ligo a câmera, compartilho minha tela e aulas práticas, né? O tempo todo compartilhando tela, nem mostra meu rosto, assim, mostra meu rosto no cantinho, mas é sempre compartilhando tela do computador. Vou lá, gravei uma aula de 38 minutos anteontem falando sobre o ciclo do mercado cripto. Tem aulas de 15 minutos, 20 minutos, 8 minutos, 5 minutos. Eu também não quero deixar aulas muito extensas para que a pessoa justamente consuma em um curto intervalo de tempo para já colocar em prática. Não quero que seja mais um curso que a pessoa coloque lá na prateleira, né, e não execute. Então, para você ver, gravei 61 aulas nos últimos 8, 9 dias, 61 aulas. Enquanto aqui no YouTube eu demoro às vezes 10, 15 dias, né? Agora mesmo tem uns 15 dias eu acho que eu não gravo vídeo, porque eu fico nessa de, sei que vou ter que editar, vai dar um trabalho. Dessa vez não, dessa vez nem sei quanto tempo tá tendo esse vídeo nesse momento, mas era uma conversa que eu queria ter com vocês, espero que tenha ficado claro a minha mensagem. Né? E é assim, né? A gente vai emendando um assunto no outro, às vezes eu tenho um pouco de TDAH, não sei se você tem, mas às vezes eu vou embolando uma coisa na outra, emendando, mas eu acho que foi útil esse vídeo. Me deixa saber aqui nos comentários se foi bacana essa nossa conversa. Se você gostou, dá um like no vídeo para o YouTube saber que foi um conteúdo de valor para você, que eu agreguei de alguma forma na sua vida, na sua jornada financeira. E inscreve aqui no canal também para você poder acompanhar os próximos conteúdos. Vou tentar trazer mais vídeos nessa pegada, de conversar mesmo com vocês, ali ligar a câmera e conversar com vocês, não compartilhar muita tela. Talvez eu coloque algumas fotos, aqui algumas prints, só para mostrar o que eu falei, né, sobre o dólar, sobre o corte de juros nos Estados Unidos, ou não, talvez eu nem coloque para até eu conseguir já postar o quanto antes. Só vou colocar a imagem da piscina aqui que está bem legal para você ver o que é que eu estou olhando na minha frente nesse momento. Mas é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero que tenha curtido. Um abraço, estamos juntos e até o próximo vídeo. Tomar aqui meu cafezinho, sou fã de café. A xícara aqui da minha empresa, Canuto Investimentos. É isso, pessoal, estamos juntos aí, obrigado por ter me acompanhado nessa. Valeu, um abraço.